essa história, essa trama, né, pra gente usar esse termo, essa trama do nascimento de Jesus vindo para um planeta num processo de evolução prejudicado como o nosso, vindo de uma maneira, como você havia dito, como uma criança indefesa, Isso. aos cuidados de seres ainda em processo de evolução, José e Maria, né? Todo o sacrifício que Jesus passou, tanto na infância, né? Eu vou usar esse termo de novo, essa trama da vida de Jesus Cristo aqui no planeta Urântia, para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Porque, por exemplo, a tradição católica fala, e inclusive o anúncio de Gabriel, trazer o Salvador, né? Então, como é que é essa missão dele de nos salvar? Como que é o processo de salvação que ele veio nos trazer? Isso, vamos a mensagem, né, do Cristo. Entendi. Vamos procurar ver de diversos prismas. Vamos. Tá? O primeiro prisma, a questão do Messias, da profecia do Messias, atrapalhou um pouco o conceito real da vinda de Jesus. Eu falei agora o primeiro, né, anteriormente, que foi a outorga dele. O segundo propósito principal, são apenas 2. Segundo, as revelações do livro de Urântia, são apenas 2. O primeiro eu já falei. Qual é o segundo? Revelar a natureza do Pai Universal. Sim. Compreende? Então, essa ideia do Messias, das profecias de Davi, anterior, o povo hebreu mesmo, tinha essa profecia, né? Do Messias em si, do libertador do povo, que iria estabelecer um novo reino para o povo, uma liberdade econômica, política, social e etc., atrapalhou um pouco esse conceito de quem Jesus de fato era. Inclusive, trouxe essa dor de cabeça para a família dele. Como a gente pôde perceber aí, né? Que já começou, ele mal nasceu e já sofreu essa perseguição. Sim. Porque tinha esse conceito profético do Messias. Compreende? Agora, para a questão de salvação, cara, é muita presunção a gente falar, ou então muita falta de... Como é que eu posso usar a palavra? De ponderação. Até você gosta de usar essa palavra, né? Ponderação. Vamos ponderar o seguinte. Qual é a lógica de Deus, um Pai perfeito, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que conhece tudo no passado e tudo no futuro, tudo que você sabe, ou já soube, ou irá saber, ele já sabe. Toda a possibilidade de qualquer escolha que o universo inteiro possa tomar, ele já sabe as consequências. Ele criou tudo isso para um propósito, entendeu? Qual é a possibilidade dele errar? E ter que corrigir isso, dando um outro Deus abaixo dele, para que faça uma expiação, vamos dizer assim, de um erro dele. Não tem como. Não faz sentido. Muita gente fala, não, mas não foi Deus que errou. Foi o ser humano com livre-arbítrio que escolheu. Mas sim, Deus não sabia disso quando criou o ser humano? Da potencialidade de erro dele? Possibilidade do erro total. Né? Então, se tem essa possibilidade, como que ele não pensou nisso? A gente que é ser humano, a gente faz o planejamento de uma coisa material nossa, a gente já sabe as consequências possíveis que podem acontecer. Sim. Imagina um Deus espiritual, poderoso, criador do universo. Então, essa questão da expiação de Jesus como um cordeiro a ser expiado pelo pecado da raça humana é um tanto falha. Mas, como eu falei agora há pouco, vamos olhar de vários prismas. Jesus, se você analisar bem de fato mesmo, toda a missão dele, a vida que ele viveu, religiosa, que ele foi a própria religião, né? O amor, a revelação do Pai. Se você analisar de fato como que ele viveu e como ele foi embora daqui, materialmente falando, e a sequência dos eventos que se ocorreram depois disso, de fato é uma salvação. E eu vou te falar por quê. Antes de Jesus, a outorga dos espíritos ajustadora do pensamento, ela era dada por merecimento e não por concessão generalizada. Compreende? Só alcançava um mérito de ter um espírito desse na sua mente, do Pai Universal, quem de fato prosseguia até os níveis mais elevados dos espíritos ajudantes da mente, a ponto de adorar, questionar
e ter sabedoria, e era despachado um espírito para aquela pessoa ali. Certo. Mas não era todo mundo. Para recapitular, porque você tem um raciocínio Sim. muito aguçado, para quem está nos ouvindo aí, que ainda não está bem habituado, você está Sim. falando do ajustador do pensamento. Isso. Aqui Certo. a gente vem falando por todos os programas passados aí sobre ele. Perfeito. É o monitor Vamos lá. residente, né? É um fragmento do Pai Universal. Então, inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa natureza desse espírito divino, a gente vem falando alguns programas anteriores sobre ele também, de quem é de verdade essa natureza desse espírito, né? E, de fato, quando Jesus passou da morte na carne, já experienciado e, de fato, consumada a missão dele, esse espírito ele foi otorgado de forma geral. Todo mundo no planeta Terra, no planeta Urântia, tem por direito a outorga de um espírito do Pai Universal. Então, veja, consegue ver que a salvação ela foi dispensada para todo mundo a partir daí? Sim. Houve uma compensação por conta de todo o Exatamente. atraso. Exatamente. Olha só. Se o ser humano antes de Jesus morresse sem o espírito ajustador do pensamento, o que traria para ele a possibilidade de uma continuação? Entendi. Para existir a gente já falou em programas passados também, no programa da sobrevivência da personalidade, né? Para existir a continuidade da personalidade daquela pessoa, daquela identidade, tem que haver uma associação com algum espírito de natureza eterna. Compreende? Sim. Então, se a pessoa antes de Jesus não tinha o monitor residente, o ajustador do Não pensamento, tinha chegado ao nível para ela não podia sobreviver. Certo. Compreende? Ou seja, ela não estava salva. Exatamente. Ela poderia dormir ali e os valores dela, a partir da vida dela, poderia ser usado para uma repersonalização em massa. Ela poderia também ser unificada a um outro fragmento de espírito, que a gente já falou também em outro programa isso daqui, do filho ou do espírito, né? Sim. Mas seria um outro tipo de progressão. Mas depois de Jesus, todos os seres humanos têm direito ao fragmento do Pai Universal, o próprio. Então a nossa salvação, ela já vai ser uma progressão eterna, já para uma questão infinita, porque é o próprio Pai Universal. Então é uma salvação, Nesse caso, torna-se o Salvador. um Salvador. Sim. Porque todo mundo tem direito, por mais que você não tenha, por mérito próprio, adquirir esse espírito, mas porque Jesus já teve a outorga dele consumada, o espírito da verdade é fundido em toda a carne no planeta, todos os estudos do pensamento do planeta já estão operando em todas as mentes. Compreende? Então todo mundo já tem uma alma em potencial por conta desse trabalho desse espírito. Você compreende? Compreendo. Então, vamos fazer aqui um link, mesmo sendo no nascimento, mas para a gente compreender bem a missão de Jesus. Então, Sim. você tá explicando que a missão de Jesus, a priori, como a primeira missão era fazer as auto-outorgas para ter como merecimento, né, de ser o soberano do universo. Mesmo Isso. ele já tendo como de direito, né? Exatamente. Então, e a segunda, revelar o Pai do céu, né, que existe um Deus que é o Pai universal, que ama todos nós e, consequentemente, somos filhos dele. E também nós, como irmãos, nos amar, né, nos irmanar e evoluir em relação a isso. Beleza, esse é o primeiro ponto. Então, nas tradições aí, cristãs, por assim dizer, eles pregam que a salvação veio, como você havia dito naquele momento, veio através da expiação, do Cordeiro de Deus que veio tirar Isso. o pecado do mundo, através de um sacrifício, né? Porque o Cordeiro era para fazer sacrifício. Então, através da morte do Cristo na cruz, que houve, então, o merecimento para a gente se salvar, para reparar um erro, porventura lá o erro primário de Adão e Eva, né? Então, como você está me explicando por um outro prisma, que é o prisma do ajustador do pensamento, a gente ter o merecimento de até 5, 6 anos de idade receber uma centelha de Deus, do Pai Universal, dentro da nossa mente, para em evolução ser... Você usa um termo que eu acho excepcional, que é sermos uma possibilidade, né, de
sermos deuses em um potencial de sermos deuses. Isso. Né? Por quê? Porque vamos chegar num ponto tal de evolução espiritual para poder a gente conceber a grandiosidade, pelo menos uma parte da grandiosidade do Pai Universal. Né? O raciocínio está correto. Isso. Então, beleza. Então, a partir do momento que Jesus veio e trouxe também com ele o nosso merecimento de receber uma centelha de Deus universal, Jesus também recebeu essa centelha de Deus. Exatamente. Né? O ajustador do pensamento dele. Aí a pergunta, eu estou fazendo todo esse contraponto para fazer uma pergunta para você. O que aconteceu com o ajustador do pensamento de Jesus Cristo? Por que ele se transformou numa personalidade à parte? Por que ele não se fundiu? Né? Para a gente elucidar essa questão, por que ele não se fundiu com Jesus Cristo? Interessante. Né? Como ele veio humano, né? Vamos lá. Todos nós somos humanos, animal, lógico que Jesus veio no processo natural, como ser humano, como homem. Então ele recebeu também um ajustador do pensamento, e nós, como ajustador do pensamento, quando fundir, vamos receber uma personalidade que vai unir, né, o lado da nossa alma e o espírito, né? Não é isso? Isso. Então vamos receber uma personalidade. Já no caso de Jesus, ele recebeu isso, mas ele não... O que aconteceu com o ajustador do pensamento de Jesus? Então Me desculpa pela pergunta longa. Né? Não, eu entendi perfeitamente. Sim. Então eu vou primeiro falar dessa parceria dos dois, né? Certo. Do espírito dele com ele, de fato, e por que ele não se fundiu. Certo. Não, falando primeiramente da parceria dele, né? De Jesus com o ajustador do pensamento dele. Esse ajustador, ele serviu anteriormente em Melquisedeque, aqui no mundo. Aqui no E planeta foi o Terra. único Certo. caso em que um espírito volta para o mesmo planeta em uma mesma encarnação. Então, no caso, ele já veio com uma espécie de treinamento. É o mesmo tipo de encarnação. É isso que eu quis dizer. Entendi. Ele veio no planeta Terra em Melquisedeque, serviu na mente dele também, ganhou muita experiência, né? E ele voltou para cá de novo para experienciar e conduzir Jesus a divindade dele, que foi aqui na Terra, né? Certo. A missão dele. Só que, veja, num determinado momento em que Jesus, por toda a inclinação espiritual que ele tinha, como um Deus soberano do universo, facilitar muito o trabalho do monitor residente dele, esse monitor se destacou. Ele ganhou o direito de se personalizar, como você disse. Porque os ajustadores do pensamento, ele não tem personalidade. Eles são pré-pessoais. São espíritos pré-pessoais. Compreende? E no caso de Jesus, por ele ter tido esse êxito grande ali na época do batismo dele, quando se consumou mesmo essa unificação total dos dois, ele se destacou da personalidade de Jesus e passou a ser uma pessoa em conjunto trabalhando com Jesus. Inclusive, a parte de Jesus. Certo. Porque ele já estava com a alma, vamos dizer assim, a alma, né, de Jesus. Porque ele não tinha... A alma, ela é um elemento para progressão. Entendeu? Então, o espírito unificado de Jesus, que a gente conhece como a nossa alma, já estava unificado, já estava consolidado, vamos dizer essa palavra, né? Consolidado. Só que, é aí que está o parênteses. Jesus não é um ser ascendente. Compreende? Sim. Ele não está em processo de evolução. Exatamente. Entendi. É por esse motivo que ele não se fundiu aqui. Mas, vamos lá, não me perdoe, mas eu só fazer esse questionamento. Jesus não estava em processo de evolução, mas ele veio humano, mesmo não estando em processo de evolução, como soberano do universo. Mas houve um processo de relembrar de quem ele é, né? Nesse processo humano aqui. Tá? Sim. Mas não é uma questão de evolução, é uma questão apenas e tão somente de rememorar tudo que... Não, veja só. Vamos compreender bem isso daí. Beleza. Jesus Cristo e Micael não é um mortal ascendente. Não é, perfeito. Compreende? E só por esse motivo, o monitor residente dele se destacou como um ajustador personalizado, inclusive hoje comandante do ajustador do universo local aqui, né? É por esse motivo que ele se destacou. Ponto. Fecha aí a informação. Jesus passou pelo mesmo processo que nós passamos aqui encarnados.
E esse espírito teve que conduzir ele da mesma forma que ele conduz a gente. A escolher, a tomar decisões certas, a vencer a matéria, a vencer o instinto animal. Tudo Jesus passou, igual como nós passamos. Pelo sofrimento, pelas... Compreende? Entendi. Só que pela natureza dele já, inata dele, de já ser o próprio Deus soberano, apesar de estar encarnado e desmemorado, esse espírito foi rememorando a ele quem era ele de fato. Entendi. Compreende? Então, com o passar do tempo, Jesus foi tomando autoconsciência da divindade dele, de quem ele era, o governante do universo. Inclusive, por conta disso, em determinado momento que ele estava totalmente já sabido quem era ele de verdade, ele já tratava dos assuntos universais normalmente. Eu conversava com Gabriel, conversava com Melquisedeque, compreende? Conversava com o seres celestes, conversava com esse espírito também, o monitor residente dele. É mais, me perdoe também, mas é mais uma prova que, mesmo estando em quarentena, há comunicação entre mundos. Exatamente. Né? Exatamente. A comunicação entre mundos ela é independente. Ela é independente de status planetário. O nosso status ele se diz respeito a uma questão de jurisdição. Certo. O nosso sistema solar, o nosso sistema de planetas, ele ainda está em quarentena por conta da rebelião de Lúcifer. Sim. Mas é o planeta físico, entendeu? A comunicação do planeta em massa. A questão individual ela é puramente esforço, puramente mérito. Entendi. Você pode ter contato com outros seres, você pode ter contato com seres espirituais, de acordo com o teu projeto, com o que eles querem para você, de acordo com a tua busca também você pode alcançar muita coisa.